Colossenses capítulo 1, versos 19. Pastor, essa daí é bilíngue, tem os dois, ela é meio confusa para ler. Toma a sua. Dê-me a minha, por gentileza. Se matriculou? E aí, vai concluir quando? 4 anos? Então gostei. Repita comigo assim: eu vou me relacionar com pessoas que têm projetos. Porque quem não tem projeto não vive. Vagabunda. Não, se quiser falar, fala, irmão. Vagabundo, irmão, não faz nada. O cara não quer nada com nada. Jó fala assim, ó, lá capítulo 22, verso 28. E determinarás um projeto e ser-lhe-á firmes, e a luz brilhará no seu caminho. O que você quer ser daqui a 1 ano? Ah, não sei. Vai namorar com ele? O que você quer ser daqui a 2 anos, então? Também não sei. Tá bom, daqui a 1 mês. Rapaz, ainda estou pensando. Vamos lá. Capítulo de número... Pastor, tu tirou daqui, né, pastor? Tá aqui. Vamos lá, capítulo 1, versículo 18... Perdão, versículo 19, versículo 20. Versículo 19 diz assim: pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de... Não acredito que só eu que estou lendo. Não creio, papai. Então vou continuar lendo sozinho. De Deus. Versículo 20. Portanto, por meio do Filho de Deus, resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amados, então é por isso que eu li sozinho. Colossenses, não falei não? Mas eu li certo, né? Então, por favor. Vou ler aqui, ó. Ligado aqui, ó. Escuta só. A versão é diferente. Obrigado, eu li certo. Escuta só, ó. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Aí o versículo 20 ele fala assim, ó: portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para Ele, ou para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Assim trouxe de volta para Ele mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Vou ser sucinto. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui, essas crianças lindas do meu Brasil, né? Pia Teixe aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, no tio, né? Então, cruz, os góticos, né? Aquela religião gótica, em 1970, eles usaram a cruz. Alguém aqui já foi gótico? Barbudão ali, você já foi gótico? Quando eu falei do gótico, você, ó, não passou por lá não, aquela religião não? Então, os góticos, em 1970, na década de 70, começaram a usar a cruz como símbolo de humilhação, dor, sendo que Roma usava a cruz como símbolo de penalizar um criminoso. O camarada cometeu um estupro, camarada cometeu um homicídio, artigo 121 do Código Penal. Então, como que esse cara vai pagar esse crime? Ele vai passar por um processo, um devido processo legal, vai ser colocado numa corte e o júri vai condená-lo. E quando ele for condenado, ele vai carregar uma parte, porque o mastro já vai estar lá, colocada num buraquinho que tem lá, tinha lá, né? Agora tem só para turismo mesmo, porque ninguém morre mais em morte de cruz. E o camarada carregava aquele pedaço, né, de mais ou menos... aí vai depender do tamanho, ia depender do tamanho do cidadão. Mas passava os braços
do cara, do camarada. E ele carregava uma placa dizendo qual foi a tipificação que ele cometeu. Ou seja, se ele cometeu um homicídio, estava ali o artigo e a penalidade dele. Ou seja, os romanos usavam a cruz para envergonhar o cidadão e mostrar para ele e para a sociedade que ele estava pagando uma pena. Então, assim, a cruz era símbolo de vergonha, e todas as pessoas que morriam com morte de cruzes eram pessoas que eram anátemas à sociedade, ou seja, eram pessoas que não prestavam, né? Não é nata, né, neném? Eram pessoas que não prestavam, ou seja, não mereciam estar na sociedade. Então, botavam em praça pública para o camarada pensar o seguinte: rapaz, eu quero até roubar, mas morrer de cruz fica ruim. Por quê? O cara, quando morria morte de cruz, botava-se um prego de mais ou menos 33 polegadas nas mãos, nos pés, e quando os soldados romanos tinham bondade, botavam um banquinho para o camarada sentar. Ou seja, quando ele botava um banquinho, a durabilidade dele era maior, porque se tirasse o banco e colocasse a pessoa simplesmente reta na cruz, a morte seria mais rápida por asfixia, porque o abdômen não conseguia fazer a contração para a respiração, e o peso do corpo trazia a morte por falta de oxigênio. Então, às vezes, eles queriam aumentar a dor do camarada e botavam um banquinho, aí o cidadão ficava lá, sentadinho sobre o banco, e morrendo aos poucos. E muitas das vezes eles quebravam os ossos dos joelhos para que a morte fosse mais rápida, porque aí o peso seria muito maior e o camarada, ele não ficaria muito tempo vivo. Por que eu tenho que falar isso? Porque é interessante que quando nós falamos de fé, existe o mundo sobrenatural e o mundo natural. Então, irmãos, eu estou no mundo natural. Eu como, eu bebo, eu estudo, eu trabalho, eu tenho imposto para pagar, eu tenho PVA, IPTU, eu tenho que trabalhar, eu estou no mundo natural. Agora, existe o mundo espiritual, onde eu não vou precisar trabalhar, não vou precisar pagar imposto de renda, mas para eu chegar lá, eu tenho que passar pela cruz. Que negócio é esse de passar pela cruz? Cantaram aqui, tem que passar pela cruz, né? Não deixa a sua cruz. Teve gente aqui que cortou a cruz na hora de atravessar a ponte, na hora que foi esticar a cruz, não tinha pedaço de cruz para atravessar a ponte, morreu. Que negócio é esse? Então, às vezes a gente fala, as palavras vão ao vento, mas você tem que ter ciência e noção do que é cruz. Muitos cristãos não usam nem sequer o símbolo da cruz, porque cruz representa o quê? Dor, sofrimento e maldição. Aí eu tenho o Yahvé, quem? O Deus. No Antigo Testamento, o Antigo Pacto, na Bíblia que você tem aí, que eu tenho aqui, esse Deus, ele era adorado. Ele falava direto com Adão e Eva. Até que um dia os homens falaram assim: nós queremos um Deus, nós queremos um príncipe, queremos um rei. Os povos, os medianitas, os amorreus, todos esses têm deuses. Por que a gente não pode ter também um rei aqui? E aí botaram lá um rei. Samuel, Deus levanta ele como profeta, manda ele nomear um rei, bonito, alto, forte, sarado, do jeito que a sociedade gosta. Só que foi um péssimo rei, Saul. Ou seja, o sistema que Deus governava o mundo já não era mais teocracia, ou seja, Deus falando direto. Deus poderia, se fosse o mesmo sistema, nesse exato momento falar assim: neném de vestido preto, essa tua perna não para. Ela não está nem sabe. Qual é o nome dela? Bonitinha ali, que está ali comendo. Qual é o seu nome, filha? Coisa linda de Jesus. Hã? Eloá. Qual a tradução de Eloá? O que significa Eloá? Pois é, pergunta a mamãe. Isso é bom. Cadê a mamãe, papai? Então assim, Eloá, olha só. Deus podia falar diretamente com você. Como ele fez, sabe com quem? Samuel. Podia ou não podia, irmãos? Sistema de governo, teocracia. Deus falava direto para o homem. Aí depois passou monarquia, como ainda temos esse sistema ainda nas nações. Um rei que representa a sua nação para um povo. E aí Deus cortou a ligação direto com o homem, com a sociedade. E Deus sempre falava com um profeta. Eu quero te dizer que hoje Deus trouxe o profeta para falar para você algo que você precisa ouvir, que você ainda não passou pela cruz, porque você ainda não sabe o que significa a cruz. E não adianta você se dobrar para algo que você não sabe o que é. E tem muita gente que faz da cruz um mártir. Faz da cruz um símbolo de fé, faz da cruz um caminho para chegar a um lugar. A cruz nada mais é do que um símbolo de maldição, sendo que quando
a perfeição foi pregada no símbolo de maldição, Deus, ele é perito em transformar aquilo que é maldito em bênção. E para Deus não existe maldição. Por quê? A gente pergunta, onde que é o céu? Você sabia que o céu vem posterior ao Criador? Porque a Bíblia diz, ele criou os céus e a... Então, não existia céu, só existia ele. Para onde eu quero ir quando eu passo pela cruz? Não, eu tenho que ir para os braços do Pai. Então, quando a gente começa a entender alguns significados de algumas coisas, a nossa oração muda. O nosso comportamento num perigo de perder a vida é outro. Meu irmão, todo mundo vai morrer um dia. Eu sei que eu vou morrer um dia. Não sei que horas que eu vou morrer, o dia que eu vou morrer. Eu sei o dia que eu nasci. Mas eu também sei que o meu Redentor vive. Ele diz o seguinte, aonde está a morte e a tua vitória? Porque ele foi na cruz crucificado. Os que andavam com ele, Pedro, que falou que ele era João Batista, que falou que ele, segundo a sociedade, era Elias, abandonou Jesus na cruz. Cadê Pedro? Cadê Lucas, o médico? Cadê Judas? Cadê o povo? O povo sumiu. Por quê, irmãos? Quando entra no problema, aquele que se diz cristão mete o pé e cai no mato. Quando tu está passando na crise, é a tua cruz, irmão. E a cruz que você carrega, ninguém pode carregar. Tem gente que tem pena dos outros. O pior sentimento que tem é o de pena. Porque quando você tem pena, você não faz pelo outro. A Bíblia diz que Jesus, sendo conduzido numa cidade, viu uma viúva, carregando seu filho morto e teve compaixão dela. Tenha compaixão de quem está ao seu lado. Tenha compaixão pela obra de Deus. Tenha compaixão, porque quem tem compaixão faz por onde? Pena. Coitado, pobre miserável. Então, a Bíblia fala que na cruz Jesus foi pregado. Quando ele morre, para ele falar uma palavra, ou qualquer outra pessoa falar uma palavra, era uma dor insuportável, meu irmão. Porque o cara mal conseguia respirar, o que dirá falar. Ele usa uma frase e fala assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que? Ele fala isso na cruz. Eu quero ver você perdoar alguém quando alguém está falando mal de você. Eu quero ver você perdoar alguém quando alguém te trai. Quando alguém pega aquele trabalho que era seu. Quando alguém anda contigo e está te malhando, te queimando. Quem não tem projeto não merece andar com você, porque quem tem projeto não perde tempo falando da vida dos outros. Pessoas inteligentes falam de ideias e projetos. Pessoas comuns falam de coisas. Pessoas medíocres falam de pessoas. Nunca, querido, espere nada de ninguém. Espere um pouquinho de você e tudo de Deus. Porque na cruz eu vou entender o seguinte. Para chegar até a cruz, quando o camarada era penalizado, primeiro ele tinha que ser açoitado. Botava ele no poste lá e vamos flagelar o camarada. E na pontinha do chicote tinha pedacinho de osso, tinha um pedacinho de ferros. E muitos morriam porque não aguentavam o flagelo. Porque a dor era insuportável. Quem sabe você está num processo da tua vida, você adolescente, você jovem, em que você ainda não está na cruz. E as pessoas estão falando, você tem que passar pela cruz. E você está com medo da cruz. E quando você está nesse projeto, nesse caminho, você tem que entender que processo da tua vida você está. Porque Jesus, ele foi condenado sem um devido processo legal. Ou seja, ele tinha que ter o direito de defesa, nem defesa ele teve. Simplesmente ele foi culpado. E a sociedade o condenava como criminoso. E quem andava com ele viraram as costas para ele e abandonaram. Não pense você que quando você fizer a obra de Deus, quando você colocar a tua família na presença de Deus, que pessoas não vão também abandonar você, que não vão te largar. Não largue a casa, a embaixada de Deus, porque existem pessoas falando de você. Porque aonde você está fazendo o que é certo, na hora certa. Se o resultado não vem positivo, porque o tempo não pertence a você, mas o dono do tempo está aqui nessa noite para marcar uma nova história de um recomeço, de um processo, e um devido processo legal, porque a lei vem dele. E só existe lei, porque existem pessoas que confrontam a lei, que querem burlar a lei. Se não precisássemos de lei, irmãos, seríamos todos educados, respeitaríamos todos os direitos dos outros. Mas como nós não somos pessoas que temos comportamentos abençoados, mas temos comportamentos de querer o que é do outro, de ser quem é o outro, de ser quem é o outro, aí temos que ter normas que nos dão diretrizes. Jesus deixa uma norma muito interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso. Então o texto aqui de Colossenses, ele está falando que ele está tomando o universo de novo para ele. Tu leu isso? Na minha tradução está dizendo que ele está trazendo o universo para ele. Porque qual é o cenário de Jesus da cruz? Pelo seguinte, Deus quando me fez, ele me fez para povoar a terra, para que eu pudesse aumentar a família dele. Hoje eu estou aqui diante de várias igrejas, de diversos ministérios, mas cada ministério aqui tem um pastor e tem uma organização e tem um líder, mas cada pessoa que aqui está tem um parente que ainda não aceitou a Jesus, sim ou não? Mas o nosso comportamento não tem que ser de time, nosso comportamento aqui tem que ser de um conjunto. E qual conjunto? E qual bandeira? De uma só bandeira, de um sangue que desceu na cruz do Calvário. Se as raças nos separaram, afrodescendente, japoneses, asiáticos, se a condição social nos dividiu, e se a religião também nos separou, o sangue na cruz do Calvário está dizendo o seguinte: o que tem sido maldição para você, eu posso tornar em bênção na tua vida. Mas é necessário que você entenda que para que haja purificação de pecados, é necessário que haja um sacrifício. E o que está na madeira é um cordeiro. Isaías capítulo 53 vai dizer: eis que virá o nome dele será Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O castigo que hoje nos traz a paz estará sobre ele. Isaías está falando isso, senhoras e senhores, 940 anos antes de Jesus nascer. E quando o cidadão dos céus vem para a terra, ele vem em alma, corpo. Por quê? Para que haja perdão de pecado é necessário que haja o quê? Sacrifício. No Antigo Testamento o sacrifício era o boi, era o gado, era o cordeiro. Mas agora, no Novo Testamento, o próprio Eterno se destitui da sua glória, se faz homem como eu sou, para passar pelo açoites, para passar por julgamentos, para passar por um momento em que ele vai ser pregado na cruz, e ali na cruz ele vai usar toda a sua força para dizer: Pai, perdoa essa sociedade, porque elas não sabem o que estão fazendo. E ele fala assim: Lamá, lamá sabactane, Pai, por que me abandonaste? Aí eu fico me questionando, por que o Filho de Deus pergunta e questiona para o próprio Pai, por que ele o abandonou na cruz? Se Deus, ele está aqui, como ele está no Japão, como ele está na Inglaterra. Se ele está em todos os lugares, aí eu estou vendo agora Jesus na cruz, declarando: Pai, por que tu me abandonou? Ou seja, Jesus na sua humanidade, na sua forma de homem, ele está dizendo: eu fiz tudo o que é certo. Eu ajudei muitas pessoas. Mas por que o meu pai me abandonou? Nesse exato momento, eu entendo o seguinte: chega um momento na sua vida que você começa a confrontar, porque você está fazendo coisas que são certas, mas os resultados estão vindo negativos. Agora, entenda uma coisa: Jesus, ele é um mestre, ele está me ensinando até mesmo com a fragilidade do seu corpo para te dizer: quando você acha que Deus te abandonou, quando você acha que somente a sociedade ruim está vendo o que você está fazendo e está tentando puxar você para baixo, Deus do alto céu, ele não te abandona, ele está olhando para você, mas é necessário você passar pela... Isso é necessidade. Pastor, o que é a prosperidade? A ausência de necessidade. Tem gente que acha que prosperidade é ter carro do ano, é ter uma conta bancária. Não, isso são características de pessoas que são semeadoras, porque você só colhe o que tu planta. Camarada não colhe um concurso público, não estuda, vai querer passar numa vaga de concurso público. Faz uma faculdade de Direito, estuda 5 anos, não passa no exame da OAB, não estuda depois para passar e acha que vai pegar a carteira. 5 anos de estudo, tive que me sujeitar. Há 10 anos advogando. 10 anos ainda, e eu quando eu estudava, eu falava assim: essa prova tem que acabar. Aí depois que eu passei, não pode acabar não, sabe por quê? É certificado de qualidade para prestar um bom serviço para uma sociedade que necessita de pessoas que saibam o mínimo da lei. Aí eu vou entender o seguinte: é necessário passar pela cruz? É necessário? É necessário. Mas como é que eu vou passar? Na humildade, chorando aos pés da cruz. Sabendo que a cruz é um símbolo de maldição,
Mas quando Jesus fala assim, ó, quer me seguir? Carrega a sua cruz. Ele está dizendo o seguinte, aquilo que está sobre o seu corpo, pecaminoso, é pecado. É o peso que está sobre você. Só que ele diz assim, o meu jugo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Quem te alivia do jugo é Jesus. Então, irmãos, Jesus está na cruz. Ele morre. Ele fala assim, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. Quando ele fala isso, eu recebo um direito maravilhoso. O direito de ser um agraciado pelo estado da graça. Se você pecar aqui agora, se você julgar o teu irmão agora, e se você quiser pedir perdão, você vai ser alcançado pela graça de Deus, que é um favor que você não merece, mas na cruz do Calvário, Ele patenteou e registrou esse direito para você, aleluia, que toda vez que você tropeçar, você pode chegar para Ele e falar assim, Jesus, por favor, mas fala isso de coração, irmão. Não faça do pecado um hábito na tua vida, mas que ele seja, se é que tenha que acontecer, um acidente de carro. Você não sai para matar ninguém e não sai para ser atropelado, mas acontece. Mas por que Jesus tem que morrer na cruz? Porque eu peco todo dia. Se imagina se ele não morresse na cruz. Aí eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero a glória, mas eu não quero a cruz. Os que querem a glória de Cristo também têm que querer a cruz que ele passou. E para finalizar, para você entender a questão do sacrifício, o diabo pecou quantas vezes? Uma. Condenação dele, inferno. Você pecou quantas vezes? Milhares. O diabo, ele quer perdão? Tem perdão? Não tem. Por quê? Ele é espírito. E o que é espírito não tem como ser purificado por sacrifício. Para ser crucificado, para ser purificado por sacrifício, é necessário que haja corpo, alma e espírito. O diabo nunca teve corpo, mas de vez em quando ele usa os demônios decaídos para possuir alguns corpos. E aí dão o nome de entidade. Exu Caveira, Zé Pilintra, Herê, Pombagira, Sete Saias. Chegou na minha igreja uma mulher cega de 3 dias, trabalhando no Banco Santander. A obreira, pastor, tu vai lá na casa dela, mora onde? Jardim Catarina. Não. Por quê, Jardim? Não, morei lá 15 anos da minha vida. Não. Quando você precisa de um profissional, você vai no escritório dele ou ele que vai na tua casa? Quando você precisa de um médico, é o médico que vai na tua casa? Não. Então chama ele para ir na igreja. Chegou na igreja. Naquele mesmo dia eu estava pregando sobre a cura de um cego. 3 dias cego. Inclusive o pastor dela é um grande amigo nosso. Foi ordenado ao ministério pastoral na nossa igreja, em 1994. Pastor Robson Manancial de Vidas. Pastor dela. Deu testemunho lá na igreja. Veio na igreja no dia. Cheguei para ela e falei assim, vem cá, traz ela. Ela veio assim, ó. Traz ela aqui. Orei todo mundo, pastor. Depois eu falei assim para ela, olha para mim. Os olhos extraviados. Olha para mim. Os olhos extraviados. Feche seus olhos. Fala comigo agora. Eu só vou abrir os olhos para ver. Ela falou, para ver. Irmão, isso aqui foi registrado ao vivo. Está lá, ó, ao vivo. Só vou abrir os olhos, fala comigo. Só vou abrir os olhos quando eu ver. E ela falou, quando eu ver. Ministério de Louvor pode cantar. Creio que tu és a vida. E o Ministério de Louvor cantando. E fui orando as pessoas. Vai falando, eu só vou abrir os olhos. Irmãos, possuído do Espírito Santo, eu falei assim, abre teus olhos. Ela abriu os olhos estavam tortos assim, ó, estrábicos. De repente, irmãos, eu fiz isso aqui, ela veio junto. Eu fiz isso aqui, ela veio junto. Eu olhei, vim correndo para cá, ela veio junto. Sabe quem estava no culto com ela? A mãe. Dona de terreiro, Santo Espírito, aceitou Jesus no dia, porque viu que Deus ainda cura, que restaura, que limpa. Foi curada na hora. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus também do já. E de agora. O que você quer que Deus faça na tua vida? Não é porque é culto de mocidade, não é porque é culto do jovem, que Deus também não cura, que Deus não opera, que Deus não abre a porta. Deus é um ser imutável. Nós que somos passíveis de mutações. Deus, Ele é um ser. Qual ser? O Yahvé. O Yahvé significa eu sou. O que você quer que Deus seja para a tua vida agora? Ele quer perdoar você de um pecado que você cometeu lá atrás e está cometendo ainda agora. Ele quer restaurar o teu casamento que está passando situação. Quer. Ele quer fazer. Agora, a pergunta é, você quer? E se você não quer,
Deus ele vai abençoar você na tua decisão, mas aquilo que você plantar é o que você vai colher. Quando você louva de joelhos é melhor do que de pé, você está dizendo o seguinte: na humilhação diante do Senhor, aos pés da cruz, a vitória é garantida. Agora, Deus ele diz na sua palavra, e está registrado, e serve para mim há 1500 anos, isso aqui serve como regra de fé para mim. Ele diz o seguinte: o soberbo, ele abate, mas os humildes ele exalta. Se tem humilde aí, joga a tua mão para o céu e adora o Senhor, diga glória a Deus, exalte a Ele, porque dentro da tua história educacional, profissional, sentimental, Deus ele pode fazer aquilo que você determinar como um projeto. Se você tem um projeto para a tua vida sentimental, para a tua vida profissional, para a tua vida educacional, coloca esse projeto aos pés da cruz, dobra o teu joelho e diga: Senhor, assim como Jacó, lá no rio, ele falou assim: eu não te largo enquanto você não me der a minha bênção, eu não paro de orar, enquanto não alcançar a minha vitória, porque irmãos, um dos sucessos, aleluia, de um grande vencedor é a persistência. Só erra 100% quem nunca abre a boca para clamar. Mas se você abriu a boca para clamar, está sujeito a ser respondido. Que Deus te abençoe com essa mensagem, querido. Fique de pé. Pastor, cadê a banda? Cadê a banda? Aquele bandaço que estava aqui. Irmãos, é a segunda vez que eu venho aqui e é a segunda vez que eu venho num culto jovem. Um dos lugares que eu mais gosto de pregar é no cemitério, irmãos. Onde eu mais ganho alma para Jesus é no cemitério, fazer enterro. Eu fui ordenado em 1996 no ministério pastoral. Meu pai já era pastor. Terreiros de Macumba, irmão, foram mais de 20 desfeitos. E desfeitos para que se tornasse igreja. Assim como aconteceu há um mês atrás, dessa mãe de santo aceitar Jesus, porque viu Jesus curando a filha dela que estava cega, mesmo depois de passar por diversos exames. A garota era perfeita, 33 anos de idade, até que ficou cega. Eu falei para ela assim: olha, você só está cega para a tua mãe ser salva. Antes dela ser curada, Deus ainda me fez registrar aquela frase: você só está hoje cega porque a tua mãe tem que... Alguém na tua família, não sabia que era a mãe dela, alguém na tua família tem que ser alcançado pelo Senhor. E aí no final a mãe dela se revela e declara ali que ela era espírita, também fala no vídeo. Depois no domingo foram lá agradecer a Deus. Existe uma coisa chamada direito de ação. A justiça só socorre a quem a busca. Ou seja, se você tem alguma coisa hoje, e o que você tem te dá razão para pedir alguma coisa, se você tem alguma coisa, preste atenção, porque a oportunidade é igual uma flecha lançada, depois que sai não volta mais. Se existe alguma coisa que te dá motivação e razão para você conseguir alguma coisa, eu não sei para que isso vai servir na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, que nós vamos orar. E o Deus, que também é o Deus do já, Ele vai fazer na tua vida. Tem muitas pessoas achando que Deus não cura, que Deus não restaura, que Deus não opera, e Deus faz isso, irmãos. O prazer dele não é só curar, o prazer dele é tocar na tua alma para mexer com o teu espírito, porque, diferente de muitos pregadores, Jesus não salva a minha alma, Jesus salva o meu espírito, porque na cruz do Calvário ele falou assim: a ti eu entrego o meu. Tem alguma coisa dentro de você hoje aí, que está te dando razão para clamar a presença de Deus. Eu não sei o que é. Não somos senhores e donos da razão, mas temos o dono da perfeição aqui, irmãos. Ele está aqui. E eu quero ser um canal para a tua vida aqui, para te dizer que coisas vão mudar a partir do momento em que o Espírito que está em você começar a descer e deixar o Espírito de Deus crescer.
Mas nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Declare para Ele: menos de mim, menos de mim. Nós vamos orar, irmãos, e a resposta da oração é forte. Menos de mim. Por que é forte, pastor? Porque você não adora e não ora uma imagem. Menos de mim. Canta o coro assim, ó. Que Ele cresça, Eu diminua. e Ele apareça, que eu me constranja Eu me constranja com a sua glória. Com a sua glória e com o seu amor. Deixa se mover, Infinito. que não é externo, mas que é interno, nascer dentro de você. Não seja um adorador aqui e outro comportamento aí, mas seja aí o que você é aqui, o que você é lá fora, o que é a tua essência. A tua essência, deixa ela fluir as narinas dele, do eterno, porque ele quer trazer para ele de novo o teu universo, a tua realidade, o mundo que você vive. Infinita humildade, servo de todos os. As pessoas que estão no corredor, vem pra frente, vem mais pra frente, vem vem mais pra frente, vem. Porque hoje é noite de milagre, hoje é noite de salvação nesse lugar, de restauração nessa igreja. Ele é Deus, Ele é Deus na tua vida, filha. Levanta a cá, subir a lavar, subir. Quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer para esse projeto. E menos de mim, oh Senhor Deus, e menos de mim. Ele mandará subir. E menos de mim. Sinta. E menos de mim. Que Ele cresça sobre nossa que eu vida, Senhor, diminua, sobre a vida da tua filha, Deus, que Ele sobre esse altar, Senhor, sobre meu e eu Pai, me a sua constranja casa, Senhor. com a sua Levanta glória se meu e Deus, com o seu faça uma amor. aliança, Pai, naquela terra, meu Pai, com a tua filha. Meu Pai, uma aliança. Meu Pai, reconstrua, meu Pai, o que está destruído. Meu Pai, atravessa ela como coluna, meu Pai. Deus, tem uma aliança para a tua vida, para essa pessoa que dentro de uma terra que Ele está cuidando. Com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente seu. Sou maior. Como eu te amo, como eu te quero, sim, sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho, Aleluia! é totalmente seu. És meu tudo, és meu Senhor, és meu abrigo, meu
intercessor. Declare: meu braço forte. Diga: meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso. Declare para ele: maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem a tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Declare para ele: sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida, ele diz, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente seu. Como eu te amo. Estenda as suas mãos para cá, por favor, igreja. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te apresentar cada pessoa, meu Senhor, que veio aqui à frente, está exercendo o direito de ação. E a tua palavra diz: aquele que me busca encontrará. O que bate a porta vos será aberta. E meu Pai, em Apocalipse diz: eis que eu estou à porta, e se abrir a porta do teu coração, eu entrarei e farei morada e cearei contigo. Pai, ceia com essas pessoas que vieram aqui, as pessoas que estão aí na tua igreja, Pai, os membros, meu Pai, que estão aqui, os visitantes, meu Senhor, que pessoas possam ser curadas hoje, restauradas aqui, que projetos possam nascer, e que aos pés da cruz, da purificação, do sangue do eterno, meu Pai, possamos obter vitória, em o nome do Senhor Jesus. Diga comigo: eu recebo. Diga: eu recebo nesta noite a minha vitória, através da minha fé, através da minha fé, através da minha fé em Cristo Jesus. Então, querido, aplaudam a Ele. Aplauda a Ele e diga: como eu te amo, como eu te quero, Pai. Sim, eu me prostro aos seus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente seu. Tudo que sou é totalmente seu. Quem estava afastado da comunhão da igreja de Cristo, quem estava afastado e hoje está voltando para Jesus, levanta a tua mão. Quem hoje está voltando para Jesus, quer aceitar o Senhor Jesus e voltar? Tem alguém aqui? Tem alguém que está voltando hoje, está voltando para esse caminho? Tem alguém que estava afastado? Tem alguém hoje que quer voltar para esse caminho? Ou seja, que caminho? É um caminho de luta, sim. É um caminho de prova, sim. Mas é um caminho de salvação, irmãos. E eu digo para vocês, é gostoso ser crente. É muito bom ser cristão. É maravilhoso. Apesar de estar virando modismo aceitar Jesus, mas eu sei que ainda existem pessoas que são impactadas pela palavra de Deus, porque a palavra restaura, traz caráter, traz características de um adorador. Palavra. Alguém hoje aqui está voltando para Jesus? Aqui na frente, todos são evangélicos, todos são cristãos. E aí atrás, tem alguém que está afastado e quer voltar? Não, querido, então aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe. Pastor, obrigado pelo carinho.